Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre a escolha de Lionel Messi, o contrato com a Inter Miami, que é do David Beckham, por que ele escolheu esse destino e não foi para a Arábia Saudita, por exemplo, por que não deu certo com o Barcelona, a minha opinião sobre isso tudo, então fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Bom, o Messi já foi anunciado pela Inter Miami, né? Vocês viram no Twitter, ele vai ser o jogador da Major League Soccer. Miami é um lugar muito familiar para o Messi, ele tem casa lá, inclusive, ele pensou muito na família para tomar essa decisão. Ele disse na entrevista para o Mundo Deportivo e para o Esporte que o dinheiro nunca foi um tema na decisão dele. Ele fala também sobre a passagem no Paris Saint-Germain, diz que foram 2 anos muito difíceis, que ele não conseguiu dar a atenção que ele gostaria para a família, porque lá em Barcelona, por exemplo, ele buscava os filhos na escola, aqui em Paris ele quase não conseguiu, e o Messi é uma pessoa muito família, ele pensa na família antes de qualquer coisa. Como ele já ganhou tudo que ele tinha para ganhar, a escolha dele parte mais para essa questão familiar. Olha, confesso que quando saiu a notícia, eu fiquei com sentimentos meio opostos. Por quê? Eu acho que o Messi tem muita lenha para queimar, sabe? Antes da Copa do Mundo, ele tava voando no Paris Saint-Germain. E, cara, ninguém perde o futebol assim em 6 meses. Eu acho só que depois de conquistar a Copa, ele falou: agora, sabe, check nesse objetivo, quero relaxar. Só que talvez o termo aposentadoria possa soar um pouco pesado, mas no final das contas, gente, é o certo a se dizer. Não sei se vocês concordam comigo. Por quê? Você vai jogar num campeonato, que é a Major League Soccer, que começa no final de fevereiro, termina em outubro. Então, depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, quase 4 meses sem competição. Então, não tem tanta pressão, você tem um lifestyle. Lá nos Estados Unidos, a galera fala que quando quer aposentar, vou pra Flórida, porque lá tem sol e tudo mais, tudo mais. Então, talvez tenha sido também a escolha do Messi. Um lugar mais tranquilo, que tenha praia, que tenha um lifestyle que a família curta, mas foi bem, assim, chocante. Pra mim foi um plot twist, como eu falo, que foi uma mudança, assim, uma reviravolta forte. Por mais que a Inter Miami era, assim, uma opção, nesses últimos tempos ninguém falava que essa era talvez a primeira ou a segunda opção do Messi, porque o Messi queria permanecer na Europa, ele queria jogar em alto nível para disputar a Copa América o ano que vem com a Argentina. Dentro desse cenário, na entrevista que ele deu, ele fala que ele teve outras propostas de clubes europeus, eu não sei de nenhum, sem ser do Paris Saint-Germain. E ele fala também, eu tô vendo que o foco tá oscilando por conta do microfone, será que é isso? Então, se o Messi queria jogar em alto nível, ele disse que teve outras propostas, mas ele nem quis escutar, da Europa, porque ele só queria, se fosse na Europa, jogar no Barcelona, né? O Paris Saint-Germain fez uma proposta para ele também, mas no final das contas, a forma como a história do Messi terminou com o PSG não tinha nem clima, a torcida não queria, o jogador sendo vaiado, se fosse o Messi, tanto é que o Messi só saiu do PSG, a Antonella já deu um follow, né? E então, a escolha do Messi era ir para Barcelona, o Barça diz que fez de tudo, só que o Messi deixa bem claro. Há 2 anos, quando ele estava de férias, tranquilo, curtindo com a família, ele volta, achando que ele ia voltar para jogar para Barcelona, do nada, olha, Messi, a gente não vai conseguir te inscrever aqui por conta do fair play financeiro, etc, etc, a gente vai ter que reduzir o salário, o Barcelona estava na... E aí, o Messi teve que encontrar um clube do dia para a noite, e isso mexeu muito com ele. Nessa entrevista que ele fala para o Mundo Deportivo Esporte, ele diz que ele não queria passar pela mesma situação, que era essa situação de ficar na mão dos outros e talvez, no final das contas, não ter uma resposta positiva. Ah, mas Messi poderia ter esperado mais um pouquinho? Poderia, mas eu acho que ele não quis. Ele quer resolver a vida dele o quanto antes. Então, já que ele escolheu Inter Miami, ele já vai pra lá, vai ver se ele vai ficar no apartamento que ele já tem, vai procurar uma casa, enfim, vai escolher as escolas pros filhos, a adaptação da mulher. Então, tem toda essa questão. Acho que quanto mais tempo ele tiver para tudo isso, vai ser melhor para ele não repetir não repetir o que aconteceu em Paris. Ele fala que ele ficou muito tempo no hotel, que foi super difícil a adaptação.
Só que é engraçado porque um pouquinho antes da Copa, o Messi chegou a dar uma entrevista pro Paris Saint-Germain, eu trouxe até aqui no canal. E ele fala que o começo foi difícil, mas que ele tava sentindo muita vontade, etc, etc. E, cara, ele fala também nessa entrevista agora, ele meio que se contradiz, achei um pouco estranho. Ele fala que foi muito difícil, mas que nos primeiros 6 meses da temporada passada, né, que foram os 6 meses que antecederam a Copa do Mundo no Catar, ele tava muito bem, sentindo muita vontade no clube, tá. Tudo bem, as coisas mudam, né? Tanto é que a torcida começou a vaiar ele, colocou a culpa nele pela eliminação na Champions, não só nessa temporada, mas na passada também. Enfim, e no final das contas, pesando tudo, ele falou, cara, não quero ficar aqui, não é esse meu rolê. É uma pena, porque ele tinha 11 gols para igualar o Cristiano Ronaldo na maior artilharia, né, da história da Champions. Tinha alguns recordes nesse sentido e uma loucura pensar que o Messi vai chegar na Major League Soccer nos Estados Unidos, talvez ganhando a bola de ouro, né, atuando no campeonato dos Estados Unidos. Tudo bem que não vai ser nada do que ele fez lá, né? Mas sim pelo que ele fez com a Argentina. Mas é um fato curioso. Bom, vamos aos números. Quanto o Messi vai ganhar lá na Inter Miami? Segundo a rede britânica BBC, o Messi vai completar agora 36 anos, né? Ele vai jogar por 2 temporadas, vai receber um salário anual de 60 milhões de euros, que dá mais ou menos 315 milhões de reais. Além disso, ele vai ter participação nos lucros. Como vai ter um impacto muito grande nos Estados Unidos, né? Os patrocínios vão crescer, vão aumentar. Ele vai ter uma porcentagem do patrocinador, que é a Adidas, né? Que também é patrocinador do Messi. E ele também vai ter uma porcentagem dos direitos de TV, que na verdade é da Apple Plus. A Apple Plus que transmite MLS lá. Então o Messi vai ter essa engenharia aí de econômica para completar o salário dele. Como ele fala na entrevista que a questão salarial nunca foi o problema, nunca foi algo na pauta dele, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas. E um dado curioso, nessa entrevista que ele fez com o Mundo Deportivo e também com o Esporte, foram 24 perguntas, tá? 18 do Mundo Deportivo foram sobre o Barcelona. Só uma curiosidade. Que o pessoal lá na Espanha tá em choque, né? Assim, tanto a imprensa quanto a torcida que tinha uma esperança do Messi voltar para lá. E aí, enfim, vamos lá. Agora, vamos às declarações do Messi na entrevista, alguns destaques. Sobre oferta e escolha. Tive ofertas de outras equipes europeias, mas nem avaliei porque a minha ideia era ir ao Barcelona. Se não fosse o Barça, analisando tudo, minha ideia era sair do futebol europeu, especialmente depois de ter ganhado a Copa do Mundo, que era o que me faltava para fechar a minha carreira nesse lado. Agora, é viver a Liga dos Estados Unidos de outra maneira, desfrutando muito mais do dia a dia. Já dá um quê de tipo, good vibes, tranquilo. Com a mesma responsabilidade de querer ganhar e fazer as coisas bem sempre, mas com mais tranquilidade. Também um dos pontos que ele fala é essa questão midiática, né? Ele vai ter um suspiro nesse sentido. Vai ser bem menos assédio em relação a ele. O Messi agora quer, tipo, good vibe, gente. Sobre a passagem no Paris Saint-Germain. O primeiro ano foi muito difícil por vários motivos. Essa temporada, os 6 primeiros meses, eu me senti muito à vontade no clube, na cidade, com a minha família. Mas no meio, teve a Copa do Mundo, que condicionou muito a temporada. E eu esperava terminar a temporada de uma outra forma. Mas esses 2 anos foram difíceis para mim, de maneira geral. E agora já faz parte do passado. Então, Messi, check, já virou a página. Aí, vamos lá. Aqui ele explica por que não o Barcelona. Obviamente, eu tinha muita vontade, muita ilusão de voltar, mas por outro lado, depois de ter vivido o que eu vivi na saída, há 2 anos, não queria passar novamente pela mesma situação. Esperar para ver o que ia acontecer e deixar meu futuro na mão de alguém. Pode-se dizer assim. Queria tomar minha própria decisão pensando em mim, em minha família. Escutei que La Liga aceitou tudo, que estava tudo bem para voltar, mas faltavam muitas outras coisas também. Eu escutei que tinham que vender jogadores ou baixar salários, e a verdade é que eu não queria passar por isso.
Tinha medo de voltar a passar pelo mesmo. Também tô no momento onde quero sair um pouco do foco, pensar mais na minha família. Estive 2 anos tão ruins a nível familiar que não desfrutei. Então, assim, é ali o Messi escolhendo a família, como eu falei no começo do vídeo. Aí ele fala também que tem pessoas que não querem ele de volta lá no Barcelona. Ele falou: faltavam muitas coisas. O clube hoje não estava em condição de garantir 100% que eu poderia voltar. E é compreensível pela situação que passa o Barcelona. Seguramente há pessoas que não querem que eu volte, como também não queriam que eu continuasse quando eu tive que ir embora. Como também sei que há pessoas que querem a minha volta e assim se manifestaram. E é certo que há pessoas da direção que não me querem de volta, que acreditam que não seria bom para o clube o meu retorno. É isso, gente. Dia 24 de junho agora, o Messi vai completar 36 anos. É um jogador muito vencedor. Ele provou isso, né, em todos os anos. Não à toa, ele tem 7 prêmios, né, de melhor do mundo. E agora ele optou por uma escolha pessoal, que envolve muito a família dele. Eu acho que depois de tantos anos, você consegue entender nessas declarações do Messi, o jeito que ele fala, se posiciona, assim, abre o coração, por que dessa escolha. É uma pena. Eu gostaria de vê-lo ainda na Europa, porque ele tem futebol para isso, mas ele escolheu aí um caminho rumo à aposentadoria. Eu sei que essa palavra soa forte, acho que ninguém quer falar de Messi aposentado, mas a escolha dele, envolvendo o Inter Miami, sendo que também depois desses 2 anos que ele assinou o contrato, ele vai poder, de repente, ter participação no clube, por que não investir, ser um dos coproprietários, ou também, de repente, comprar um time de futebol. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Messi vai um dia voltar para Barcelona, porque ele deixou bem claro na entrevista que ele e a mulher dele, ele já tem certo que eles vão voltar a morar na Catalunha. Não sabem quando, mas é a cidade que eles amam, onde eles se sentem em casa e onde eles construíram a vida deles. Então agora é aguardar para ver o Messi na Major League Soccer, como vai ser o papel dele, como ele vai administrar esses quase 4 meses sem jogar. Mas é isso, gente. É uma escolha totalmente pessoal. Eu respeito bastante, não concordo, mas eu queria saber o que vocês acharam. Vocês acharam, no final das contas, que é melhor que a Arábia Saudita? Porque eu acho que sim. Como não é uma escolha por dinheiro, vamos dizer assim, porque ele poderia muito bem ter ido para a Arábia Saudita ganhar 2 bilhões de reais. Mas ele não ia estar feliz, a família dele ia viver num país super complicado, cheio de regras, muito difícil, com um sistema de ditadura, enfim, não fazia sentido para ele. Então ele escolheu agora um lugar ao sol e vai ser no Inter Miami.